Uma produção Domínio Público Audiolivros de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, em O Mistério do Vale Boscombe. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Sherlock Holmes? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Estávamos sentados à mesa do café da manhã, minha esposa e eu, quando a empregada entrou com um telegrama. Era de Sherlock Holmes e dizia o seguinte: Você pode dispor de 1 ou 2 dias? Recebi um telegrama do oeste da Inglaterra com relação à tragédia do Vale Boscombe. Gostaria que você viesse comigo. Atmosfera e paisagem perfeitas. Saímos de Paddington às 11h15. O que diz, querido? Perguntou minha esposa, olhando para mim. Você vai? Realmente não sei o que dizer. Tenho uma lista bastante longa no momento. Ora, a Struder pode substituir você. Você tem andado um pouco abatido ultimamente. Acho que essa viagem vai lhe fazer bem, e você sempre se interessa tanto pelos casos do Sr. Sherlock Holmes. Seria ingratidão da minha parte se não me interessasse, principalmente considerando o que ganhei em um deles. Respondi. Mas se vou, preciso fazer as malas imediatamente, pois só tenho meia hora. Minha experiência de vida em acampamento no Afeganistão tinha pelo menos me tornado um viajante diligente e rápido. Minhas necessidades eram poucas e simples, e em menos de meia hora eu estava dentro de um carro de aluguel com minha valise, sacolejando a caminho da estação de Paddington. Sherlock Holmes andava de um lado para outro na plataforma. Sua figura alta e magra ficava ainda mais alongada pelo comprido casacão cinzento e o boné justo do mesmo tecido. É realmente muita bondade sua ter vindo, Watson, disse ao me ver. Faz uma grande diferença para mim ter ao meu lado alguém em que posso confiar totalmente. A ajuda local é sempre incompetente ou então cheia de preconceitos. Por que você não vai pegar os lugares enquanto eu compro as passagens? Estávamos sozinhos no carro, acompanhados somente por uma pilha imensa de jornais que Holmes trouxera. Ocupou-se com eles, mexendo e lendo, com intervalos para anotações e meditação, até que passamos à estação de Reading. Então, enrolou-os em uma bola gigantesca e atirou-os no porta-bagagem. Ouviu falar nesse caso? Perguntou. Nenhuma palavra. Há dias que não vejo um jornal. A imprensa londrina não tem publicado muita coisa a respeito. Acabei de ler os jornais mais recentes a fim de me familiarizar com os detalhes. Pelo que li, parece ser um desses casos simples que são tão incrivelmente difíceis. Isso parece um tanto paradoxal. Mas é bastante verdadeiro. A originalidade é quase sempre uma chave. Quanto mais comum e sem características específicas for o crime, mais difícil será esclarecê-lo. Mas, nesse caso, já elaboraram um processo bastante sério contra o filho do homem assassinado. Então é um caso de assassinato. Bem, é o que se deduz. Não vou presumir nada até ter a oportunidade de examinar tudo pessoalmente. Vou explicar-lhe a situação até onde eu sei, em poucas palavras. O Vale Boscombe é uma região rural, não muito longe de Ross, em Herefordshire.
O maior proprietário de terras nessa área é o Sr. John Turner, que fez uma fortuna na Austrália e voltou a seu país natal há alguns anos. Uma das fazendas de sua propriedade, Hatterley, foi arrendada ao Sr. Charles McCarty, que também era um ex-australiano. Os dois se conheceram nas colônias e era natural que, quando se estabelecessem, procurassem ficar o mais perto possível um do outro. Aparentemente, Turner era o mais rico dos dois, de modo que McCarty tornou-se seu arrendatário. Mas parece que continuaram em termos de perfeita igualdade, já que frequentemente estavam juntos. McCarty tinha um filho, um rapaz de 18 anos, e Turner tinha uma filha única da mesma idade, mas nenhum dos dois tinha mulher viva. Pelo que se sabe, evitaram a companhia das famílias inglesas vizinhas e viviam mais ou menos reclusos, embora os dois McCarty gostassem muito de esportes e fossem frequentemente vistos nas corridas realizadas na vizinhança. McCarty tinha 2 empregados, um homem e uma moça. Turner tinha uma casa cheia, pelo menos meia dúzia de empregados. Isso foi tudo que consegui saber sobre as famílias. Agora, vamos aos fatos. No dia 3 de junho, isto é, na segunda-feira passada, McCarty saiu de casa em Hatterley por volta das 15 horas e foi a pé até o Lago Boscombe, um pequeno lago formado pelo alargamento do rio que atravessa o Vale Boscombe. Estivera aquela manhã em Ross com seu empregado e dissera a ele que precisava se apressar, porque tinha um encontro importante às 15 horas. Não voltou vivo desse encontro. Da casa da fazenda em Hatterley até o Lago Boscombe, a distância é de quase meio quilômetro, e 2 pessoas o viram quando percorria esse caminho. Uma delas foi uma velha, cujo nome não é mencionado, e a outra foi William Crowder, um guarda florestal que trabalha para o Sr. Turner. As 2 testemunhas disseram em seus depoimentos que o Sr. McCarty estava sozinho. O guarda florestal acrescentou que, poucos minutos depois de ver o Sr. McCarty passar, viu seu filho, o Sr. James McCarty, indo na mesma direção, com uma arma debaixo do braço. Acredita que seu pai estava perfeitamente visível na ocasião e achou então que o filho o seguia. Não pensou mais no assunto até a noite, quando ouviu falar da tragédia. Os 2 McCarty foram vistos depois que William Crowder, o guarda florestal, os perdeu de vista. O Lago Boscombe é rodeado de bosques densos, com apenas uma estreita faixa de grama e juncos nas bordas. Uma moça de 14 anos, Patience Moran, filha do vigia da grande propriedade Vale Boscombe, estava no bosque colhendo flores. Ela afirma que quando estava lá, viu na margem do bosque e perto do lago o Sr. McCarty e o filho, e parecia que estavam tendo uma briga violenta. Ouviu o Sr. McCarty, o velho, usar palavrões, e viu o filho levantar a mão como se fosse bater no pai. Horrorizada com a cena violenta, fugiu correndo, e quando chegou a casa, contou à mãe que vira os 2 McCarty brigando perto do Lago Boscombe, e que estava com medo que fossem se atracar. Mal acabara de falar, quando o jovem McCarty chegou correndo, dizendo que encontrara o pai morto no bosque e pedindo o auxílio do vigia. Estava muito excitado, sem arma e sem chapéu, e a mão direita e a manga estavam manchadas com sangue fresco. Ao segui-lo, encontraram o corpo do pai estirado na grama à margem do rio. A cabeça fora amassada por pancadas repetidas de alguma arma pesada e rombuda. Os ferimentos poderiam ter sido feitos com o cabo da espingarda do filho,
que foi encontrada na grama a alguns passos do corpo. Nessas circunstâncias, o rapaz foi imediatamente preso, e como um veredicto de assassinato intencional foi o resultado do inquérito judicial na terça-feira, na quarta-feira ele foi levado perante o juiz em Ross, que encaminhou o caso para a próxima sessão do Tribunal Superior a ser realizada no condado. Esses são os fatos principais do caso, da maneira como foram apresentados perante o magistrado e na delegacia de polícia. É difícil imaginar um caso mais perfeito de culpa, comentei. Todas as provas circunstanciais apontam para o criminoso. Provas circunstanciais são extremamente espinhosas, respondeu Holmes, pensativo. Podem parecer apontar diretamente para uma coisa, mas se você mudar ligeiramente seu ponto de vista, talvez as encontre apontando da mesma maneira direta para alguma coisa completamente diferente. Devo dizer, entretanto, que a situação do rapaz é bastante grave, e é muito possível que ele seja realmente culpado. Mas há várias pessoas na vizinhança, entre elas a senhorita Turner, filha do proprietário vizinho, que acreditam em sua inocência e que contrataram Lestrade, de quem você talvez se lembre com relação ao estudo em vermelho, para trabalhar em favor dele no caso. Lestrade, que ficou bastante intrigado, passou o caso para mim, e é por isso que 2 cavalheiros de meia idade estão agora voando para o oeste a 80 km por hora, em vez de estarem em casa, digerindo o café da manhã. Receio, comentei, que os fatos sejam tão óbvios que você não conseguirá obter muitos méritos com esse caso. Não há nada mais enganador que um fato óbvio. Ele respondeu rindo. Além do mais, podemos descobrir por acaso outros fatos óbvios que não tenham sido de modo algum óbvios para o Sr. Lestrade. Você me conhece bem demais para pensar que estou me gabando quando afirmo que confirmarei ou destruirei sua teoria por meios que ele é totalmente incapaz de usar, ou mesmo de compreender. Para dar o primeiro exemplo, percebo claramente que a janela de seu quarto fica do lado direito, e me pergunto se o Sr. Lestrade perceberia até mesmo uma coisa tão evidente quanto essa. Mas como... Meu caro amigo, conheço você muito bem. Sei da precisão militar que o caracteriza. Você se barbeia todos os dias, e nessa estação do ano, barbeia-se à luz do sol. Mas como o resultado é cada vez mais incompleto à medida que nos aproximarmos do lado esquerdo, chegando a ser relaxado ao ultrapassar o ângulo do queixo, é evidente que o lado esquerdo não é tão bem iluminado quanto o outro. Não posso imaginar que um homem com seus hábitos meticulosos olhe-se em uma luz uniforme e sinta-se satisfeito com o resultado. Cito isso somente como um exemplo trivial de capacidade de observação e dedução. Aí está o meu métier, e é possível que seja útil na investigação que vamos enfrentar. Há 1 ou 2 pontos secundários que surgiram no inquérito e que vale a pena considerar. Quais são eles? Parece que a prisão não ocorreu imediatamente, mas só depois do retorno à fazenda Hatterley. Quando o inspetor de polícia o informou que estava preso, ele observou que não estava espantado de ouvir isso, que não era mais do que merecia. Essa sua observação, naturalmente, eliminou qualquer sombra de dúvida que poderia ter permanecido na mente dos jurados. Foi uma confissão? Exclamei. Não, porque foi seguida de um protesto de inocência. Mas vindo logo após uma série tão comprometedora de acontecimentos, era, no mínimo, uma observação muito suspeita.
Pelo contrário, disse Holmes. É a brecha mais promissora que consigo ver no momento nessas nuvens tão escuras. Por mais inocente que fosse, não podia ser tão idiota a ponto de não perceber que as circunstâncias eram totalmente contra ele. Se tivesse mostrado espanto quando foi preso, ou fingido estar indignado, eu consideraria isso bastante suspeito, porque essa surpresa, ou a ira, não seriam nada naturais nessa situação, mas poderiam parecer a melhor política para um homem ardiloso. O fato de ter aceitado francamente a situação indica que é inocente, ou então é um homem de grande autocontrole e firmeza. Quanto à sua observação sobre o fato de merecer, é muito natural, se você levar em conta que ele se viu ao lado do corpo do pai, e não há dúvida de que naquele mesmo dia ele esquecera seus deveres filiais a ponto de trocar palavras pesadas com o pai, e até, de acordo com o testemunho da menina, que é tão importante, erguer a mão como se fosse bater nele. A autoacusação e o remorso contidos nessa observação me parecem sintomas de uma mente sadia e não de uma mente culpada. Sacudiu a cabeça. Muitos homens foram enforcados com muito menos provas, observei. Sim, foram. E muitos homens foram enforcados por equívoco. O que diz sobre tudo isso? Nada que encorajem muito os que querem auxiliá-lo, embora 1 ou 2 pontos mencionados sejam sugestivos. Estão aqui, e você pode ver por si mesmo. Tirou do bolo de jornais um exemplar do jornal local, virou as páginas e apontou para um parágrafo no qual o infeliz rapaz dera a sua versão do que acontecera. Acomodei-me no canto do carro e li com toda a atenção. Dizia o seguinte: o Sr. James McCarthy, filho único do falecido, foi então chamado e declarou o seguinte: eu estive fora de casa durante 3 dias em Bristol e acabara de voltar na manhã da segunda-feira passada, dia 3. Meu pai não estava em casa quando cheguei, e a empregada me informou que ele fora até Ross com John Cobb, nosso empregado. Pouco depois do meu regresso, ouvi o ruído das rodas de seu carro no pátio, e olhando pela janela, eu o vi saltar e sair andando rapidamente, embora não visse em que direção. Então, peguei minha espingarda e saí em direção ao Lago Boscombe com a intenção de visitar o viveiro de coelhos que fica na margem oposta. No caminho, vi William Crowder, o guarda florestal, como ele contou em seu depoimento. Mas ele está enganado em pensar que eu estava seguindo meu pai. Não sabia que ele estava à minha frente. Quando cheguei a uns 100 metros do lago, ouvi um grito de "Coi!", que é um sinal usado entre mim e meu pai. Então, corri e o encontrei perto do lago. Pareceu muito espantado ao me ver e perguntou rispidamente o que eu estava fazendo ali. Seguiu-se uma conversa que virou discussão, com uso de palavras bem pesadas e quase pancadas, pois meu pai era um homem de gênio muito violento. Vendo que sua fúria estava ficando incontrolável, deixei-o ali e voltei para a fazenda Hatterley. Mas não tinha me afastado nem 100 metros quando ouvi um grito horrível atrás de mim, que me fez voltar correndo. Encontrei meu pai morrendo, estirado no chão, com a cabeça terrivelmente machucada. Deixei cair a espingarda e o segurei em meus braços, mas ele morreu quase imediatamente. Fiquei ajoelhado ao seu lado por alguns minutos e depois fui até a casa do vigia do Sr. Turner, que era a mais próxima para pedir ajuda. Não vi ninguém junto de meu pai quando voltei, e não tenho a menor ideia de como ele recebeu aquelas pancadas. Não era muito popular, pois tinha um jeito um tanto frio e severo, mas pelo que sei, não tinha inimigos. Não sei mais nada sobre o ocorrido.
O magistrado. Seu pai disse alguma coisa antes de morrer? Testemunha. Balbuciou algumas palavras, mas só conseguia entender alguma coisa sobre um rato. O magistrado. O que deduziu disso? Testemunha. Não significou nada para mim. Pensei que estivesse delirando. O magistrado. Por que foi que você e seu pai tiveram aquela briga? Testemunha. Prefiro não responder. O magistrado. Lamento, mas tenho de insistir. Testemunha. É absolutamente impossível responder. Posso lhe garantir que não tem nada a ver com a tragédia. O magistrado. Isso compete à corte decidir. Acho desnecessário observar que sua recusa em responder prejudicará consideravelmente seus interesses em qualquer processo futuro que possa surgir. Testemunha. Continuo a me recusar. O magistrado. É verdade que o grito "Coy" era um sinal habitual entre seu pai e você? Testemunha. Era. O magistrado. Como foi então que ele gritou antes de ver você, e mesmo antes de saber que você havia voltado de Bristol? Testemunha. Evidentemente muito confuso. Não sei. Um jurado. Não viu nada que despertasse suas suspeitas quando voltou a ouvir o grito e encontrou seu pai gravemente ferido? Testemunha. Nada muito definido. O magistrado. O que você quer dizer com isso? Testemunha. Eu estava tão perturbado e excitado quando voltei correndo que não pensei em nada, só em meu pai. Mas tenho a vaga impressão de que, quando corri em frente, havia alguma coisa no chão à minha esquerda. Parecia ser alguma coisa cinzenta, uma espécie de casaco ou uma manta, talvez. Quando me levantei depois de examinar meu pai, não estava mais lá. Está dizendo que desapareceu antes de você ir buscar auxílio? Sim, desapareceu. Não sabe o que era? Não. Só senti que havia alguma coisa ali. A que distância do corpo? Uns 10 metros. E a que distância da orla do bosque? Mais ou menos a mesma coisa. Então, se foi retirada, foi enquanto você estava a uns 10 metros de distância? Sim, mas eu estava de costas. E assim terminou o depoimento da testemunha. Vejo, eu disse, olhando a coluna até o fim, que o magistrado, em suas observações finais, foi muito severo com o jovem McCarthy. Chama a atenção, e com razão, para a discrepância de seu pai ter feito sinal para ele antes de vê-lo, e também para a sua recusa em dar detalhes da conversa que tiveram, e o relato singular das últimas palavras do pai. Tudo isso, como ele observa, é muito desfavorável ao filho. Holmes riu baixinho consigo mesmo e esparramou-se no assento acolchoado. Tanto você quanto o magistrado, disse, fizeram muita força para destacar os pontos que são justamente mais favoráveis ao rapaz. Não vê que você está alternadamente lhe dando crédito por ter imaginação de mais e de menos? De menos, se não pôde inventar uma causa para a briga que o tornasse simpático ao júri. Demais, se arrancou de seu inconsciente uma coisa tão absurda quanto uma referência a um rato de um homem às portas da morte e o incidente do pano cinzento desaparecido. Não, senhor. Vou abordar este caso do ponto de vista de que o que este rapaz diz é verdade, e vamos ver aonde nos levará esta hipótese. E agora, aqui está meu Petrarca de bolso, e nem mais uma palavra sobre este assunto até chegarmos ao cenário da ação. Almoçaremos em Swinton, e vejo que chegaremos lá dentro de 20 minutos. Eram quase 16 horas quando finalmente, após passarmos pelo lindo Vale Stroud e pelo largo e reluzente Sever, chegamos à pequena e graciosa cidade campestre de Ross.
Um homem magro, parecendo uma fuinha, com um ar astucioso e furtivo, nos esperava na plataforma. Apesar do guarda-pó marrom claro e das perneiras de couro que usava em deferência ao ambiente rústico, não tive dificuldade em reconhecer Lestrade, da Scotland Yard. Fomos com ele para o Garryford Arms, onde havia um quarto reservado para nós. «Mandei vir um carro», disse Lestrade quando sentamos para tomar chá. «Conheço sua natureza enérgica e sabia que não ficaria satisfeito enquanto não visitasse a cena do crime.» «Foi muita bondade sua e é um grande elogio», disse Holmes. «É simplesmente uma questão de pressão barométrica.» Lestrade ficou espantado. «Não entendi», disse. «Você está com o barômetro? 29 estou vendo. Nenhum vento, nenhuma nuvem no céu. Tenho uma cigarreira cheia que precisa ser fumada, e o sofá é muito superior às coisas abomináveis que geralmente se encontram em hotéis campestres. Não acho provável que eu vá usar o carro hoje.» Lestrade riu com indulgência. «Você, sem dúvida, já tirou suas conclusões do que leu nos jornais», disse. «O caso é absolutamente simples, e quanto mais se sabe, mais claro ele fica. No entanto, não se pode dizer não a uma dama, especialmente uma tão decidida. Ela ouviu falar de você e queria sua opinião, embora eu dissesse repetidamente a ela que não havia nada que você pudesse fazer que eu já não tivesse feito. Ora, benza-me Deus, é a carruagem dela que está chegando.» Mal acabara de falar, quando irrompeu no quarto uma das moças mais lindas que eu já vira em toda a minha vida. Os olhos violeta brilhavam, os lábios estavam entreabertos e as faces coradas. Qualquer vestígio de reserva natural fora esquecido em sua extrema preocupação e excitação. «Oh, Sr. Sherlock Holmes!» exclamou, olhando de um para o outro e, finalmente, com a rápida intuição feminina, fixando os olhos em meu companheiro. «Estou tão contente que o senhor tenha vindo. Eu vim até aqui para lhe dizer isso. Sei que James não cometeu esse crime. Tenho certeza e quero que o senhor comece seu trabalho sabendo isso também. Não tenha dúvidas a esse respeito. Nós nos conhecemos desde que éramos crianças e conheço todos os seus defeitos melhor que qualquer outra pessoa. Mas ele é bondoso demais para machucar até uma mosca. Essa acusação é absurda para quem o conhece.» «Espero poder inocentá-lo, senhorita Turner», disse Sherlock Holmes. «Pode ter certeza de que farei tudo o que estiver ao meu alcance.» «Mas o senhor leu os depoimentos. Chegou a alguma conclusão? Encontrou alguma saída, alguma falha? O senhor não acha que ele é inocente?» «Acho que é muito provável.» «Então», exclamou, jogando a cabeça para trás e olhando desafiadoramente para Lestrade. «ouviu o que ele disse? Ele me dá esperanças.» Lestrade encolheu os ombros. «Receio que meu colega tenha sido um pouco precipitado ao tirar suas conclusões.» «Mas ele está certo. Oh, sei que está certo. James nunca fez isso. E quanto à briga com o pai, tenho certeza de que ele não respondeu às perguntas do magistrado porque eu estava envolvida.» «Como?» perguntou Holmes. «Não é hora de esconder coisa alguma. James e seu pai tinham muitas discussões a meu respeito. O Sr. McCarthy estava ansioso para que nos casássemos. James e eu sempre nos amamos como irmãos, mas ele é muito jovem, evidentemente, e não conhece a vida. Bem, ele ainda não queria fazer uma coisa dessas. Então havia muitas brigas, e essa, tenho certeza, foi uma delas.» «E seu pai?» perguntou Holmes. «Ele era a favor dessa união?» «Não,
Ele também era contra. Só o Sr. McCarthy era a favor. Seu rosto ficou ruborizado quando Holmes lançou-lhe um de seus olhares penetrantes. Muito obrigado por esta informação, disse. Poderia falar com o seu pai se fosse vê-lo amanhã? Acho que o médico não vai permitir. O médico? O senhor não sabia? Pobre de meu pai, há muitos anos que não é muito forte e isso o deixou arrasado. Está de cama e o Dr. Willows diz que está muito mal, que o sistema nervoso está aos pedaços. O Sr. McCarthy era o único homem vivo que havia conhecido meu pai nos velhos tempos em Victoria. Ah, em Victoria! Isso é muito importante. Sim, nas minas. Exatamente! Nas minas de ouro onde, pelo que sei, o Sr. Turner fez sua fortuna. Sim, isso mesmo. Obrigado, senhorita Turner. A senhora me ajudou muito. O senhor me dirá se tiver alguma novidade amanhã. Sem dúvida, irá à prisão para ver James. Oh, se for, Sr. Holmes, por favor, diga-lhe que sei que é inocente. Certo, senhorita Turner. Tenho de ir para casa agora porque meu pai está muito doente e sente falta de mim quando saio. Até logo, e que Deus o ajude em sua missão. Saiu apressadamente do quarto, de modo tão impulsivo quanto havia entrado, e ouvimos as rodas de sua carruagem se afastando na rua. Estou envergonhado de você, Holmes, disse Lestrade com dignidade depois de alguns minutos de silêncio, por alimentar esperanças que inevitavelmente você terá de frustrar. Não sou o mais piedoso dos homens, mas acho isso cruel. Acho que vejo a maneira de inocentar James McCarthy, disse Holmes. Tem permissão para visitá-lo na cadeia? Sim, mas só para mim e para você. Então vou reconsiderar minha decisão de não sair. Ainda temos tempo de tomar um trem para Hereford e vê-lo hoje à noite? De sobra. Então vamos fazer isso. Watson, sinto muito, você vai achar isso muito monótono, mas só vou demorar umas 2 horas. Fui até a estação com eles, e depois fiquei andando pelas ruas da cidadezinha, voltando finalmente ao hotel, onde me estendi no sofá e tentei me interessar por um romance barato. Mas o enredo da história era tão fraco em comparação com o profundo mistério com o qual estávamos envolvidos, que minha atenção se desviava constantemente da ficção para os fatos. Acabei atirando o livro do outro lado do quarto e me entregando inteiramente à análise dos acontecimentos do dia. Supondo que a história contada por esse pobre rapaz fosse a pura verdade, então que coisa diabólica! Que calamidade totalmente inesperada e extraordinária poderia ter ocorrido entre a hora em que se separou do pai e o momento em que, atendendo a seu grito, voltou correndo para o bosque? Devia ter sido algo terrível e fatal. O que poderia ser? Será que a natureza das feridas não poderia sugerir algo a meus instintos médicos? Toquei a campainha e pedi o jornal semanal do condado, que continha um relato literal do inquérito. O médico legista testemunhara que o terço posterior do osso parietal esquerdo e a metade esquerda do osso occipital haviam sido despedaçados por um golpe forte de uma arma rombuda. Marquei a área em minha própria cabeça. Evidentemente, esse golpe tinha de ser desferido por trás. Isso era, de certo modo, favorável ao acusado, pois quando fora visto brigando com o pai, os dois estavam se encarando. Mas não valia grande coisa, pois o homem mais velho poderia ter se virado antes de receber o golpe. No entanto, valia a pena chamar a atenção de Holmes para esse detalhe. Havia, além disso, a referência ao rato logo antes de morrer. O que poderia significar isso? Não podia ser delírio.
Um homem que está morrendo de um golpe repentino, em geral, não fica delirante. Não. Era mais provável que fosse uma tentativa de explicar o que acontecera. Mas o que poderia indicar? Quebrei a cabeça tentando encontrar uma solução plausível. E depois, o incidente do tecido cinzento visto pelo jovem McCarthy. Se isso fosse verdade, o assassino devia ter deixado cair parte de seu vestuário, possivelmente o casaco, ao fugir, e teria tido a coragem de voltar e pegá-lo no momento em que o filho estava ajoelhado, virado de costas, a menos de 10 metros. Que trama de mistérios e coisas improváveis era tudo isso! Não estava surpreso com a opinião de Lestrade, mas tinha tanta fé na percepção de Sherlock Holmes que não conseguia perder a esperança enquanto cada fato novo parecia reforçar a sua convicção da inocência do jovem McCarthy. Já era tarde quando Sherlock Holmes voltou. Chegou sozinho, porque Lestrade estava instalado na cidade. "O barômetro está muito alto", comentou, sentando-se. "É importante que não chova antes de podermos examinar o chão. Por outro lado, um homem deve estar se sentindo muito bem e pronto para esse tipo de trabalho. E eu não gostaria de fazê-lo quando estou me sentindo cansado pela longa viagem." "Vi o jovem McCarthy." E que foi que ele disse de novo? "Nada." Não pôde esclarecer nada? "Nada. Cheguei a pensar que ele sabia quem era o culpado e o estava protegendo, ele ou ela. Mas agora estou convencido de que está tão perplexo quanto todos nós. Não é um rapaz muito esperto, embora bonito e, eu acho, de bom coração." "Não posso admirar seu gosto", comentei. "Se é verdade que ele não queria se casar com uma jovem tão encantadora quanto a senhorita Turner." "Ah, aí está uma história bastante dolorosa. Esse rapaz a ama loucamente, apaixonadamente, mas há 2 anos, quando ainda era muito jovem e antes de conhecê-la bem, pois ela passara 5 anos longe em um internato, o pobre idiota caiu nas garras de uma garçonete de um bar em Bristol e casou-se com ela perante um juiz. Ninguém sabe nada sobre isso, mas você pode imaginar como ele ficava enfurecido ao ser repreendido por não fazer o que mais gostaria de fazer na vida, mas que ele sabe que é completamente impossível. Foi esse tipo de angústia que o fez jogar as mãos para o alto quando o pai, no último encontro dos dois, o instigava a pedir a mão da senhorita Turner. Por outro lado, não tinha condições de se sustentar, e o pai, que, segundo dizem, era um homem muito severo, o teria expulso de casa se soubesse o que havia acontecido. Foi com a esposa garçonete que passou os últimos 3 dias em Bristol, e o pai não sabia onde ele estava. Tome nota desse ponto, é muito importante. Mas o bem resultou do mal porque a garçonete, descobrindo pelos jornais que ele está seriamente implicado, e é provável que seja enforcado, desistiu dele completamente e escreveu-lhe para dizer que já tem um marido nas docas de Bermuda e, portanto, não há nenhum vínculo entre eles. Acho que essa notícia consolou o jovem McCarthy por tudo que ele já sofreu." "Mas se ele é inocente, quem é o culpado?" "Ah, quem? Gostaria de chamar sua atenção especificamente para 2 pontos. Um é que a vítima tinha um encontro com alguém no lago, e que essa pessoa não poderia ser o filho, porque ele estava fora, e o pai não sabia quando ia voltar. O segundo é que a vítima gritou "Coy" antes de saber que o filho havia voltado. O caso depende desses pontos cruciais. E agora vamos falar de George Meredith, por favor, e vamos deixar os assuntos menos importantes para amanhã."
Não choveu como Holmes previra, e o dia surgiu ensolarado e sem nuvens. Às 9 horas, Lestrade veio nos buscar na carruagem e fomos para a fazenda Hatterley e para o lago Boscombe. Há notícias muito graves esta manhã, disse Lestrade. Dizem que o Sr. Turner está tão mal que não há esperança de que sobreviva. É um homem idoso, presumo, disse Holmes. Tem cerca de 60 anos, mas arruinou a saúde nos anos em que viveu fora do país, e há tempos que não vai muito bem. O que aconteceu o abalou muito. Era um velho amigo do Sr. McCarthy e, devo acrescentar, seu grande benfeitor, pois soube que lhe deu uso da fazenda Hatterley de graça. Não diga, disse Holmes. Isso é muito interessante. Ah, sim, e ajudou-o de muitas outras maneiras. Todos por aqui falam de sua bondade para com ele. Verdade. Não lhe parece um tanto estranho que esse McCarthy, que aparentemente não tinha muitas posses e estava devendo tanto ao Turner, ainda pensasse em casar seu filho com a filha de Turner, que é, sem dúvida, herdeira da propriedade, e de maneira presunçosa, como se fosse simplesmente um caso de pedido de casamento, e tudo mais seria mera consequência? Ainda é mais estranho porque sabemos que o próprio Turner era contra essa ideia. A filha nos contou. Não deduz alguma coisa de tudo isso? Já passamos pelas deduções e conclusões, disse Lestrade, piscando para mim. Já é muito difícil lidar com os fatos, Holmes. Não quero ir atrás de teorias e fantasias. Tem razão, disse Holmes, muito sério. Você tem muita dificuldade em lidar com os fatos. Seja como for, compreendo um fato que você aparentemente não consegue aceitar, replicou Lestrade com veemência. E qual é esse fato? Que o Sr. McCarthy, pai, foi morto pelas mãos do Sr. McCarthy, filho, e que todas as teorias contrárias são uma grande tolice. Bom, talvez você ache isso, disse Holmes rindo. Mas acho que não estou errado se disser que esta é a fazenda Hatterley, à nossa esquerda. É. Era uma construção ampla, de aspecto confortável, de 2 andares, com telhado de ardósia e grandes manchas de musgo nas paredes cinzentas. As cortinas fechadas e as chaminés sem fumaça, no entanto, davam-lhe um aspecto sombrio, como se sofresse ainda o impacto da tragédia. Batemos à porta e, a pedido de Holmes, a empregada mostrou as botas que o patrão usava quando fora morto, e também um par de botas do filho, embora não fosse o par que ele usava naquela ocasião. Depois de medi-las cuidadosamente de várias maneiras, Holmes pediu para ser conduzido ao pátio, e dali tomamos o caminho tortuoso que levava ao lago Boscombe. Sherlock Holmes se transformava quando seguia uma pista tão quente quanto essa. Quem só conhecia o calmo e lógico pensador da Baker Street não o reconheceria. O rosto ficava tenso e vermelho. As sobrancelhas se transformavam em 2 linhas negras e duras, enquanto os olhos brilhavam abaixo delas com um reflexo de aço. O rosto se inclinava para baixo, os ombros se encolhiam, os lábios se comprimiam e as veias saltavam ao longo do pescoço musculoso. As narinas pareciam dilatar-se com a ânsia do animal pela caça, e a mente se concentrava tanto no assunto diante dele que ficava surdo a qualquer comentário ou observação que fosse feita, ou no máximo respondia com um grunhido impaciente. Rápida e silenciosamente, ele seguiu o caminho que percorria o prado e, através do bosque, ia até o lago Boscombe. O terreno era úmido, pantanoso, como toda aquela área, e havia marcas de muitos pés, tanto no caminho quanto na grama baixa que o ladeava. Às vezes, Holmes se precipitava,
outras parava subitamente, e uma vez deu uma grande volta pelo prado. Lestrade e eu andávamos atrás dele. O detetive indiferente e cheio de desprezo, enquanto eu olhava meu amigo com interesse, nascido da convicção de que todas as suas atitudes eram dirigidas a um fim específico. O Lago Boscombe, que é um pequeno lençol d'água de uns 50 metros de diâmetro, está situado no limite entre a fazenda Hatherley e o parque particular do rico Sr. Turner. Acima do bosque, na margem oposta, podíamos ver os picos vermelhos que indicavam o local da mansão do grande proprietário. Do lado Hatherley do lago, o bosque crescia muito denso e havia uma faixa de grama encharcada de 20 passos de largura entre a orla das árvores e os juncos que margeavam o lago. Lestrade nos mostrou o lugar exato onde o corpo fora encontrado, e, na verdade, o chão estava tão úmido que pude ver claramente as marcas feitas pela queda do homem assassinado. Holmes, pelo que pude perceber do rosto animado e dos olhos atentos, estava vendo muitas outras coisas na grama pisada. Andou em volta como um cão seguindo uma pista, e depois virou-se para meu companheiro. Por onde entrou no lago? Perguntou. Usei um ancinho para revolver o fundo. Pensei que poderia haver alguma arma, mas como foi que... Oh, não importa agora. Não tenho tempo. Seu pé esquerdo, inclinado para dentro, está por toda a parte. Qualquer um poderia segui-lo, e ali ele desaparece entre os juncos. Oh, como teria sido simples se eu tivesse estado aqui antes de virem todos, como uma manada de búfalos, e pisoteassem tudo. Foi aqui que o grupo com o vigia veio, e cobriram todas as pistas em volta do corpo. Mas aqui há 3 pistas separadas dos mesmos pés. Tirou a lente do bolso e estendeu no chão para ver melhor, falando o tempo todo mais para si mesmo do que para nós. Aqui estão os pés do jovem McCarthy. 2 vezes andando, uma correndo rapidamente, de modo que as solas estão nitidamente marcadas e os saltos mal podem ser vistos. Isso confirma sua história. Correu quando viu o pai caído no chão. E aqui estão as pegadas do pai, quando andava de um lado para o outro. Mas o que é isso? Oh, é o cabo da espingarda, quando o filho ficou à escuta. Isso aqui. Ahá, o que temos aqui? Pontas de pé, e ainda por cima, quadradas. Botas fora do comum. Vêm, vão e vêm de novo. Claro que isso foi por causa do casaco. E agora, de onde vem? Correu de um lado para outro, às vezes perdendo, às vezes encontrando a pista, até que chegamos perto da orla do bosque e sob a sombra de uma grande árvore, a maior de toda a área. Holmes acompanhou a pista até o outro lado da árvore e deitou-se mais uma vez no chão com um pequeno grito de satisfação. Ficou ali muito tempo, revirando folhas e gravetos, juntando o que me pareceu ser poeira em um envelope e examinando com a lente não só o chão, mas também a casca da árvore, até onde podia alcançar. Uma pedra pontuda estava no meio do musgo, e isso também ele examinou com cuidado e guardou. Então, seguiu um caminho através do bosque até sair da estrada, onde todas as pistas se perderam. Foi um caso muito interessante, comentou, voltando ao seu jeito normal. Imagino que essa casa cinzenta à direita deve ser a residência do vigia. Acho que vou entrar e falar com Moran, e talvez escrever um bilhete. Depois disso, podemos voltar e almoçar. Podem ir para o centro, que estarei lá daqui a pouco. Levou uns 10 minutos para estarmos todos no carro a caminho de Ross.
Holmes ainda segurava a pedra que pegara no bosque. Isto talvez lhe interesse, Lestrade, comentou, estendendo a pedra. É a arma do crime. Não vejo marca nenhuma. Não há nenhuma marca. Então, como sabe que foi isso? A grama estava crescendo embaixo dela. Só estava lá havia alguns dias. Não havia sinal de um lugar de onde pudesse ter sido tirada. Ela combina com as feridas. Não há sinal de nenhuma outra arma. E o assassino? É um homem alto, canhoto, aleijado da perna direita. Usa botas de sola grossa e um casaco cinzento. Fuma charutos indianos, usa uma piteira e carrega um canivete cego no bolso. Há outros indícios, mas esses devem ser suficientes para nos ajudar em nossa busca. Lestrade riu. Acho que eu continuo descrente, disse. Teorias são muito interessantes, mas temos de lidar com um júri britânico de cabeça dura. Nos Varons, disse Holmes tranquilamente. Você deve trabalhar de acordo com os seus métodos, que eu trabalharei de acordo com os meus. Estarei muito ocupado esta tarde e provavelmente voltarei a Londres no trem da noite. E vai deixar o caso inacabado? Não, terminado. Mas o mistério? Está resolvido. Quem era o criminoso, então? O cavalheiro que descrevi. Mas quem é ele? Certamente não será difícil descobrir. Não é um local muito populoso. Lestrade encolheu os ombros. Sou um homem prático, disse, e realmente não posso sair por aí procurando um cavalheiro canhoto e aleijado de uma perna. Iria me tornar o palhaço da Scotland Yard. Muito bem, disse Holmes com frieza. Darei-lhe uma oportunidade. Aí estão seus alojamentos. Adeus. Eu lhe mandarei um bilhete antes de partir. Após deixar Lestrade em seus aposentos, fomos para o nosso hotel, onde encontramos o almoço já servido. Holmes estava calado, imerso em seus pensamentos, com uma expressão pesarosa no rosto, como se estivesse em situação difícil. Olhe aqui, Watson, disse quando tiravam a mesa. Sente-se nessa cadeira e deixe-me falar um pouco. Não sei bem o que fazer e gostaria de seu conselho. Acenda um charuto e deixe-me explicar. Por favor. Bem, analisando este caso, há duas coisas na narrativa do jovem McCarthy que chamaram nossa atenção de imediato, embora me impressionassem a favor dele e a você contra ele. Uma era o fato de o pai, de acordo com seu relato, ter gritado "Coy" antes de vê-lo. A outra foi a estranha referência ao morrer a um rato. Murmurou várias palavras, você entende? Mas foi só isso que o filho captou. Nossa pesquisa deve começar desses dois pontos, e vamos partir do princípio de que o rapaz está dizendo a verdade. E quanto ao grito de Coy? É claro que não podia ser para o filho. Este, pelo que sabia, estava em Bristol. Foi por mero acaso que o ouviu. O Coy era para atrair a atenção da pessoa com quem tinha o encontro. Mas Coy é uma exclamação tipicamente australiana, usada entre australianos. Pode-se presumir que a pessoa com quem McCarthy esperava se encontrar no Lago Boscombe era alguém que tinha estado na Austrália. E o rato, então? Sherlock Holmes tirou um pedaço de papel dobrado do bolso e esticou-o sobre a mesa. Isto aqui é um mapa da colônia de Victoria, disse. Telegrafei para Bristol ontem à noite para obtê-lo. Cobriu parte do mapa com a mão.
O que você lê aqui? Perguntou. Arat. Li no mapa. E agora? Perguntou, tirando a mão. Ballarat. Exatamente! Foi essa a palavra que o homem disse, e o filho só captou as 2 últimas sílabas. Ele estava tentando pronunciar o nome de seu assassino, fulano de tal, de Ballarat. É fantástico! Exclamei. É óbvio! Então, como vê, eu consegui diminuir muito o número de alternativas. A posse de uma vestimenta cinzenta era o 3º ponto que, se acreditarmos piamente na declaração do filho, seria essencial. Saímos de uma área indefinida para uma concepção definida de um australiano de Ballarat com um casaco cinzento. Excelente! E alguém muito familiarizado com a área, porque só se pode chegar ao lago atravessando uma das 2 propriedades, onde não é permitida a entrada de estranhos. Exatamente. Então vem a nossa expedição de hoje. Examinando o terreno, consegui aqueles pequenos detalhes da personalidade do criminoso que dei àquele imbecil Lestrade. Mas como os conseguiu? Conhece meus métodos. É apenas uma questão de observar os mínimos detalhes. Sei que pode calcular a altura aproximada de um homem pelo tamanho de seus passos. Também pode dizer algo sobre as botas baseando-se nas pegadas. Sim, eram botas muito peculiares. Mas e a perna aleijada? A marca do pé direito era sempre menos nítida que a do esquerdo. Apoiava-se menos nele. Por quê? Porque mancava. Era aleijado. E como descobriu que era canhoto? Você mesmo ficou impressionado com a natureza dos ferimentos relatados pelo médico no inquérito. O golpe foi desferido por trás e foi no lado esquerdo. Como isso poderia acontecer a menos que o assassino fosse canhoto? Ele se escondera atrás daquela árvore durante o encontro do pai com o filho. Chegou até a fumar ali. Encontrei a cinza de um charuto que meu conhecimento especial de cinzas de tabaco me informou ser de um charuto indiano. Você sabe que dediquei bastante atenção a esse assunto. Cheguei até a escrever uma pequena monografia sobre as cinzas de 140 espécies diferentes de cachimbos, charutos e cigarros. Tendo encontrado a cinza, olhei em volta e descobri a ponta do charuto no meio do musgo, onde ele o havia atirado. Era um charuto indiano, do tipo que é feito em Roterdã. E a piteira? Pude ver que a ponta não tinha estado em sua boca. Portanto, usara uma piteira. A ponta havia sido cortada, não com os dentes, e o corte não era uniforme. Então deduzi que usara um canivete cego. Holmes, disse, você armou uma rede em torno desse homem, da qual ele não poderá escapar, e salvou uma vida humana, como se tivesse cortado a corda que iria enforcá-lo. Estou vendo a direção para a qual tudo isso está apontando. O culpado é o Sr. John Turner, anunciou o garçom do hotel, abrindo a porta de nossa sala e fazendo entrar o visitante. O homem que entrou era uma figura estranha e impressionante. O andar lento e manco, e os ombros encurvados davam uma aparência de decrepitude, mas as feições duras e rudes, profundamente enrugadas, e braços e pernas enormes mostravam que possuía considerável força física e de caráter. A barba emaranhada, os cabelos grisalhos e as espessas sobrancelhas se combinavam para lhe dar um ar de dignidade e poder, mas o rosto era a cor de um branco acinzentado, e os lábios e asas das narinas tinham uma tonalidade azulada.
Vi logo que sofria de uma doença crônica e fatal. Por favor, sente-se no sofá, disse Holmes delicadamente. Recebeu meu bilhete? Sim, o vigia levou em minha casa. Disse que queria me ver aqui para evitar um escândalo. Achei que haveria comentários se eu fosse à sua casa. E por que queria me ver? Olhou para meu companheiro com desespero nos olhos cansados, como se a pergunta já tivesse sido respondida. Disse Holmes, respondendo ao olhar e não às palavras. É isso mesmo. Sei tudo sobre McCarthy. O velho escondeu o rosto nas mãos. Que Deus me ajude! Exclamou. Mas eu não ia deixar que nada de mal acontecesse com o rapaz. Dou-lhe minha palavra que contaria tudo se o resultado fosse contra ele no tribunal. Fico contente de ouvi-lo dizer isso, afirmou Holmes gravemente. Teria falado agora se não fosse minha querida filha. Cortaria meu coração. Ela vai ficar com o coração partido quando souber que fui preso. Talvez não chegue a isso, disse Holmes. O quê? Não sou um investigador oficial. Sei que foi sua filha quem pediu minha presença aqui e estou agindo em seu interesse. Mas é preciso libertar o jovem McCarthy. Sou um homem condenado, disse o velho Turner. Há muitos anos sofro de diabetes. Meu médico diz que é pouco provável que eu viva mais um mês, mas prefiro morrer debaixo de meu teto a morrer na prisão. Holmes ergueu-se e foi sentar-se à mesa com a pena na mão e um monte de papel diante dele. Conte-nos a verdade, disse. Anotarei os fatos. O senhor assina e o Watson, esse cavalheiro ali, pode servir de testemunha. Então poderei apresentar sua confissão em último caso para salvar o jovem McCarthy. Prometo-lhe que não a usarei, a menos que seja absolutamente necessário. Tanto faz, disse o velho. Não se sabe se viverei até o dia marcado para o tribunal. De modo que não importa para mim, mas gostaria de poupar Alice desse choque. Agora vou esclarecer tudo. Levou muito tempo para acontecer, mas não levará muito para contar. Você não conheceu o morto, esse McCarthy. Era um verdadeiro demônio. Eu que o diga. Que Deus o livre das garras de um homem como aquele. Vem me chantageando nos últimos 20 anos e destruiu minha vida. Vou contar primeiro como foi que caí em suas mãos. Foi no início dos anos 1860, nas Minas. Eu era jovem naquela época, de sangue quente e muito ousado, pronto a me meter em qualquer coisa. Meti-me com más companhias, comecei a beber. Não tive sorte com minha concessão de mineração. Corri para o mato e, em resumo, tornei-me o que aqui se chamaria de assaltante de estrada. Éramos 6 e vivíamos uma vida desregrada e selvagem, assaltando uma estação de vez em quando ou fazendo parar as carroças a caminho das minas. O nome que eu usava então era Black Jack de Ballarat, e o nosso grupo ainda é conhecido na colônia como a Gangue de Ballarat. Um dia, um comboio de ouro ia de Ballarat para Melbourne. Ficamos de tocaia e o atacamos. Havia 6 guardas e nós éramos 6. Por isso a luta foi renhida, mas esvaziamos 4 celas com os primeiros tiros. Entretanto, morreram 3 dos nossos antes que conseguíssemos pegar o ouro. Encostei a pistola na cabeça do cocheiro, que era esse tal de McCarthy. Deveria tê-lo matado naquela hora, por Deus,
Mas poupei-o, embora visse seus olhinhos maldosos fixos em meu rosto, como se quisesse decorar cada feição. Fugimos com um ouro, ficamos ricos e acabamos voltando para a Inglaterra sem que suspeitassem de nós. Aí separei-me de meus velhos companheiros e resolvi viver uma vida tranquila e respeitável. Comprei esta propriedade que por acaso estava à venda e preparei-me para fazer algum bem com esse dinheiro, para compensar a maneira como o havia ganhado. Casei-me também, e embora minha mulher tenha morrido muito jovem, deixou-me a minha querida Alice. Mesmo quando ainda era muito pequena, sua mãozinha parecia me levar pelo caminho do bem, como nenhuma outra coisa jamais fizera em toda a minha vida. Em resumo, comecei vida nova e fiz o possível para compensar o passado. Tudo estava indo muito bem quando McCarthy pôs as mãos em cima de mim. Eu tinha ido à cidade para resolver um problema de investimento e encontrei McCarthy na Regent Street, tão esfarrapado que estava quase nu. "Aqui estamos, Jack", ele disse, pondo a mão no meu braço. "Vamos ser como parte de sua família. Somos dois, meu filho e eu, e você pode tomar conta de nós. Se não... A Inglaterra é um país maravilhoso. Todo mundo respeita muito as leis e há sempre um policial por perto." Bem, lá vieram eles para o oeste e não havia maneira de me livrar deles. E aqui eles têm vivido todo esse tempo em minhas terras sem pagar um tostão. Não tive mais descanso, não tive mais paz, não conseguia esquecer. Para onde quer que eu virasse, lá estava sua cara astuta rindo de mim. Foi muito pior ainda quando Alice cresceu, pois ele logo viu que eu tinha mais medo de que ela descobrisse meu passado do que a polícia. Tudo o que ele queria, eu tinha que dar sem discutir. Terras, dinheiro, casas, até que um dia ele pediu uma coisa que eu não podia dar. Pediu Alice. Seu filho tinha crescido também, e todo mundo sabia que minha saúde era muito precária. Então pareceu a ele um grande golpe que o filho tomasse o meu lugar como dono de tudo. Mas aí fiquei firme. Não admitia misturar aquele sangue ruim com o meu. Não que tivesse qualquer coisa contra o rapaz, mas ele tinha o sangue do pai e isso bastava. Continuei firme. McCarthy me ameaçou. Desafiei-o a fazer o que quisesse. Íamos nos encontrar no lago, a meio caminho de nossas casas, para discutir o assunto. Quando cheguei lá, encontrei-o falando com o filho. Então fumei um charuto e esperei atrás de uma árvore até que ele ficasse sozinho. Mas enquanto ouvia a conversa, tudo o que havia de sinistro e amargo dentro de mim pareceu vir à tona. Ele estava insistindo com o filho para se casar com minha filha sem dar a menor atenção ao que ela poderia querer, como se ela fosse uma prostituta das ruas. Fiquei completamente louco ao pensar que eu e tudo que me era mais caro na vida estivéssemos em poder de um homem como aquele. Será que eu não poderia cortar os laços? Já era praticamente um homem morto e desesperado. Embora minha mente estivesse clara e fosse bastante forte, sabia que meu destino estava escrito. Mas a minha memória e a minha filha, ambas poderiam ser salvas se eu conseguisse calar aquela boca imunda. Foi o que fiz, Sr. Holmes, e faria a mesma coisa de novo. Por mais que tenha pecado, levei uma vida de martírio para pagar esses pecados. Mas não podia suportar a ideia de que minha filha
ficasse emaranhada nas mesmas tramas que me emaranhavam. Matei-o sem a menor hesitação, como se fosse um animal nojento e venenoso. Deu um grito que trouxe de volta o filho, mas eu já tinha me escondido no bosque, embora tivesse de voltar para buscar o casaco que deixara cair ao fugir. Essa é a verdadeira versão do que aconteceu, cavalheiros. Bem, não cabe a mim julgá-lo, disse Holmes, enquanto o velho assinava a declaração que ele preparava. Rezo para nunca ser exposto a uma tentação dessas. Espero que não, senhor. E o que pretende fazer? Considerando sua saúde, nada. O senhor mesmo sabe que em breve terá de justificar suas ações diante de um tribunal mais elevado que a corte do condado. Guardarei sua confissão, e se McCarthy for condenado, serei obrigado a usá-la. Caso contrário, nunca será vista por ninguém. E seu segredo, esteja o senhor vivo ou morto, ficará seguro em nossas mãos. Adeus, então, disse o velho solenemente. Sua hora final, quando chegar, será mais suave ao pensar na paz que trouxe a minha. Cambaleando, e com todo o seu corpo enorme tremendo, ele saiu lentamente da sala. Deus nos ajude, disse Holmes após um longo silêncio. Por que o destino faz tantas maldades com esses pobres vermes indefesos? Nunca ouço falar de um caso assim sem me lembrar das palavras de Baxter e dizer: aí não fora a bênção de Deus, estaria Sherlock Holmes. James McCarthy foi julgado inocente no tribunal, com base na força de uma série de objeções anotadas por Holmes e apresentada ao advogado de defesa. O velho Turner viveu mais 7 meses depois do nosso encontro, mas agora está morto. E tudo indica que o filho e a filha vão viver juntos e felizes, ignorando a nuvem negra que paira sobre seu passado. Fim.